Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra ao pastor João. Graças a Deus, igreja. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Amém. E a tua família. Amém. Em nome de Jesus. Oh, glória. Alguém gritou ali. Mas são todos bem-vindos. Deus seja guardado, abençoado. Nós estamos há alguns meses pregando a palavra de Deus de forma expositiva nas quintas-feiras. A gente lê o texto, explica o texto e aplica o texto. No domingo é o culto da família, então é uma pregação diferenciada, mas na quinta-feira é o estudo bíblico. Nós pregamos sobre Atos, os 28 capítulos, pregamos sobre 16 capítulos de Romanos, já estamos em alguns capítulos já adentrados no livro de primeira carta aos Coríntios. Capítulo 1, 2 e 4 de Coríntios, falamos das divisões dentro da igreja. Uns diziam: eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, outro de Jesus. E Paulo então corrige para que não haja divisões no meio lá da igreja, certo? E 1 Coríntios capítulo 5, Paulo manda expulsar da igreja um malfeitor. O jovem tinha ficado com a madrasta, tinha pego a mulher do próprio pai. E Paulo manda excluir aquele homem da igreja. Em alguns casos extremos, a igreja precisa tratar de forma muito firme pessoas que não querem mudar de vida e estão dentro da igreja. No capítulo 6 nós falamos das práticas sexuais dentro da igreja de Corinto. E de 10 classes de pessoas que não vão entrar no reino dos céus, 4 eram na área de sexo. Vocês lembram disso? Né? Então a igreja de Corinto era uma igreja com muitos problemas que temos hoje em muitas igrejas. Muitos dentro da igreja de Corinto, segundo está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 6, eram ex-adultos, ex-homossexuais, ex-idólatras. Então a igreja do Senhor é uma igreja cheia de ex, amém? Quem chega com um problema aqui precisa desejar mudar e vencer os seus maus hábitos, os seus vícios e as suas, né? E aquilo que Deus pode fazer através da vida dele fez quando Cristo foi à cruz. Amém? A Bíblia diz o que? João 8:32, conhecereis a verdade? Só não liberta quem não quer ser liberto. Em 1 Coríntios capítulo 7, que nós pregamos na semana retrasada, falamos de casamento. Casamento entre uma pessoa de Deus e uma pessoa ímpia, solteiros e celibatários. Vocês lembram disso? Paulo diz que só pode casar depois que o cônjuge, com o outro, depois que o cônjuge morrer. Só a morte separa a pessoa. Então, depois que o cônjuge morre, a pessoa pode casar de novo. Caso contrário, não pode casar de novo. Falamos que Deus abomina o divórcio, mas Deus perdoa quem já fez divórcio. O único pecado que Deus não perdoa qual que é? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Então Deus não se agrada de forma alguma de divórcio. Mas muita gente foi casada no centro do Satanás, na praia com a bênção de Iemanjá, nos terreiros de feitiçaria, e essas pessoas vêm para a igreja e muitas vezes não têm bênção de Deus. Algumas Deus restaura, mas outras não. Então, precisamos compreender todo um contexto antes de dizer que aquela pessoa é divorciada, vai para o inferno porque Deus não aprova. Nós não podemos fazer isso, certo, amém? E semana passada, no 1 Coríntios capítulo 8, nós falamos de quê? Comida sacrificada aos ídolos. As pessoas estavam vindo para a igreja, aceitando Jesus, mas eles ficavam em dúvida, porque antes de ser de Jesus, eles comiam as comidas lá nos templos, de Afrodite, de Zeus, de Apolo. Eles comiam aquelas comidas sacrificadas aos ídolos. E eles vêm para a igreja, e Paulo divide a igreja de 1 Coríntios capítulo 7 em dois grupos: os fortes, que comiam e que achavam que não tinha pecado em fazer isso, e aqueles fracos, que comiam, mas ficavam com a consciência pesada se estavam cometendo pecado ou não. Paulo esclarece as coisas, e hoje nós vamos de 1 Coríntios capítulo 9, amém? Amém? Deu para você entender do 1 ao 8 aí? Se quiser eu posso repetir tudo de novo. Faz isso não, pelo amor de Deus. Se você puder ficar em pé para nós lermos, se você tiver criança e estiver assistindo, você vai ficar sentado ou sentada, mas se você puder, tiver saúde, fique em pé por gentileza. Se não tiver, nós vamos orar no final do culto, Deus vai te curar. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 1. Assunto polêmico esse que nós vamos falar hoje. Pastor, um padre deve receber da igreja? A igreja tem a obrigação de pagar um líder? Você vai descobrir hoje aqui na palavra, amém?
Então fica ligadão aí, porque tem muita gente falando besteira nas redes sociais e muito crente besta recebendo tudo que está falando lá, querido. Tudo que se fala lá, você tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Está aqui, amém? Não está? Sai fora, joga fora, certo? 1 Coríntios capítulo 9 diz assim, a partir do versículo 1: Não sou eu porventura livre? Não sou o apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outro, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado do Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam, que me questionam, é esta: não temos nós o direito de comer e beber da obra, tá? E também o de fazer nos acompanhar de uma mulher irmã, de uma esposa, como fazem os apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e Cefas. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isso como homem, ou não diz também a lei? Onde na lei? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós uma maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços no próprio templo se alimentam dele? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? Qual que é a minha recompensa? É que, evangelizando, propõe de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob regime de lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estamos sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Vamos orar a Deus? Senhor Deus, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, nós louvamos a ti por ela. Peço a ti que nesse instante, Senhor, venha tocar em cada um de nós, renova as forças de quem está cansado, Senhor, levanta quem está caído, faz um milagre aqui no nosso meio, Senhor. Se tem alguém sentindo dor, que essa pessoa receba a cura agora pelo poder do nome de Jesus. Senhor Deus, toda canseira cai por terra, em o nome de Jesus. Renova o teu povo, Pai, abre a mente deles para compreender a tua palavra, no nome de Jesus. Cobre-nos com o teu sangue, Pai, e tudo que é contrário nós repreendemos, mandamos embora, lançamos por terra pelo poder do nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, aplica essa mensagem a cada coração desta noite, e tudo que o Senhor fizer aqui ou lá, seja para a honra e glória do nome do Senhor. Nós oramos, ó Pai, e te pedimos e te agradecemos no nome santo, poderoso de Jesus. Amém, e graças a Deus. Você pode sentar-se por gentileza, amado.
Nosso tema: abrindo mão dos direitos para levar os tortos para o céu. Abrindo mão do direito para levar os tortos para o céu. Os tortos. Não diz que Paulo nasce torto, não é? Tá falando de pessoas tortas, pessoas sem Deus. Paulo abriu mão dos direitos dele como apóstolo para levar o maior número possível de tortos de pessoas que não eram cristãs para o céu. No capítulo 8, Paulo ele pede para aqueles que são os fortes, os ricos, para abrir mão dos direitos deles. E aqui o próprio Paulo começa o capítulo 9 abrindo mão do direito dele de apóstolo. E ele começa fazendo muitas perguntas, queridos. Jesus também fazia perguntas. Quando alguém fazia uma pergunta que você fica meio difícil para responder, faça outro para ele. Jesus respondia perguntas fazendo perguntas. E Paulo aqui então começa o capítulo 9 fazendo pergunta. Não sou livre? Paulo era livre. Era um cidadão romano, uma pessoa importante na sociedade na época, um mestre da lei, uma pessoa que falava 7 línguas, uma pessoa importantíssima e livre. Ele era romano. Tinha muitos escravos, mas Paulo era livre. Ele questiona: eu não sou livre, né? Eu não sou apóstolo. Falou para a igreja de Corinto, a igreja que ele fundou, que ele começou do zero e levantou e ficou uma igreja muito grande. Eu não vi Jesus. Para ser apóstolo tinha que ver Jesus. Lá em Atos capítulo 2, Pedro diz assim: gente, Judas traiu nós, traiu Jesus e morreu. Nós vamos levantar uma outra pessoa que esteve conosco desde o começo com Jesus e que foi testemunha ocular do que Jesus fez. Para ser apóstolo tinha que ver Jesus. E Paulo viu Jesus no dia que teve um encontro com ele. Vocês lembram? E ele disse: se eu sou apóstolo para vós outros, para os outros, eu preciso ser pelo menos para vocês. Porque ele tinha fundado a igreja de Corinto e tinha ganho aquele povo para Jesus. No começo, de quando a gente começa no pastorado, a gente tem muita preocupação, porque muita gente não te considera como pastor ou pastora. Então você leva tempo para as pessoas verem que Deus te tem um chamado para a sua vida de fato. Mas eu tinha uma coisa em minha mente: se eu não for apóstolo para ninguém, ou se eu não for apóstolo, se eu não for pastor para ninguém do São Miguel, eu pelo menos sou para aquelas pessoas que nós ganhamos para Jesus, libertamos e batizamos, amém? Eu já fiz mais, eu fiz ao todos uns 150 batismos, amado. Muita gente foi ganha para Jesus, muita gente foi arrancada lá da sarjeta do pecado, da opressão, da possessão demoníaca e liberta para a glória do nome do Senhor Jesus, certo? Alguns não permaneceram, mas muitos estão aqui até hoje dando glória ao nome do Senhor e dando testemunho, certo? Os que falam amém mais alto aqui fosse mais dando trabalho, tu achava mais capeta deles no começo, tá? Aí você só observa, o que fala mais alto que amém é aqueles que baixavam os bichos mais bravos dele, mas Jesus é maior, amém? Então, assim, eu falei domingo que às vezes a gente busca reconhecimento das pessoas, e quando você tem o chamado de Deus, você não precisa buscar reconhecimento, porque ele vai vir sobre a tua vida. Às vezes a pessoa, ele é um levita e anseia que todo mundo bata a palma para ele, e não adianta, mano. Tem um tempo para que haja o reconhecimento, que as pessoas vejam que você e eu somos pessoas de Deus de fato, amém? Então Paulo disse: se eu não sou para ninguém lá fora, para vocês eu preciso ser, que eu ganhei vocês para Jesus, e ele vai esclarecendo algumas coisas, fazendo questionamentos. No versículo 3 ao 10 do capítulo 9, Paulo se defende das acusações, ou das argumentações, fazendo mais pergunta ainda. E ele diz assim: não temos nós quem? Ele e Barnabé, os dois, o direito de comer e beber, ser mantido pela obra, pela igreja. Nós não temos esse direito? É um questionamento dele, né? E ele faz mais uma pergunta: nós não temos o direito de ter uma esposa conosco? Os apóstolos têm, os irmãos de Jesus têm, Pedro tem, e nós não temos. Nós temos esse direito, sim ou não? E ele faz mais uma pergunta: será que só nós nunca podemos deixar de trabalhar? Todo mundo tem os momentos de lazer, de descanso, nós trabalhamos o tempo inteiro. Só nós que não temos direito de parar de trabalhar? Ele vai fazer pergunta: quem vai à guerra à sua própria custa? Gente, qual que é o soldado que vai guerrear lá no céu e tem que levar dinheiro para se manter lá? Não, o Estado, a nação banca ele, sim ou não? Quem plantou uma vinha e não come o seu fruto? Às vezes você planta um pé de mamão lá na sua chácara, nos seus bichos, e todo mundo come dele, mas você não come. Por que será? É um questionamento de Paulo. Quem que planta alguma coisa e não come aquilo que foi produzido na terra? Quem que apacenta um rebanho e não se alimenta do leite? Qual que é o pastor que vai criar ovelha e não vai nem tomar do leite ou fazer um queijo do leite da ovelha?
E aí Paulo também diz assim, a lei também diz, não atarás o boi enquanto debulha o trigo. Paulo fez 5 perguntas aqui, uma atrás da outra, já tinha feito 4 lá, e fez mais 5 agora. Para quê? Para levar as pessoas a refletir, querido. Quando você questiona, você fecha o coração das pessoas, mas quando você faz perguntas, você faz as pessoas pensar. Amém? Quando você perguntar, você não está afrontando ninguém, você está questionando algo. Isso é importante. Essas regras a gente podia aplicar na nossa vida. São perguntas retóricas, né? Você faz a pergunta já sabendo que a pessoa vai dizer sim. Quando eu era vendedor, eu lia muito livro de venda. E tem muita psicologia nas vendas. E eu li um livro que dizia assim, se você quer vender, faça o seu cliente falar sim, toda hora. E era um jogo, né? Você tinha que conversar com o cliente para que ele falasse sim. E aí, rapaz, às vezes no final do ano você pensa que vão ficar bons? Sim, claro que todo fim de ano é melhor. E aí você fazendo, o cliente fazendo sim, 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 e chegava um ponto que você anunciava o seu produto, ele estava totalmente aberto para comprar, ou pelo menos para olhar o seu produto. Era uma estratégia de venda que funcionava. Outra era a simetria. Você chegava no cliente e você começava a fazer isso não é nem bom para um crente, tá gente? Como cristão, né? O que o cliente fazia, né, o que o comerciante fazia, você fazia. Se ele dobrava a perna, você dobrava. Se ele cruzava os braços, você cruzava, de uma forma que ele não percebesse. E daqui a pouco você estava manipulando o comerciante para comprar de você. Às vezes ele nem precisava toda a sua mercadoria. Mas para todos esses jogos que existem na venda, a gente aplicava isso e muitas vezes estava certo. Outras era a questão da bajulação, né? Chegava lá e tinha um cara com uma mesinha lá no escritório, com uma foto, com uma mulher, com 2 crianças, né? E já fazia um elogio. Rapaz, que crianças lindas essas aqui! Meu Deus, quem são essas pessoas? E o cara se enchia. É o meus filhos, rapaz, não sei o que, né? Às vezes tinha uma foto lá do Palmeiras, de São Paulo, e você já chegava e já fazia um comentário, né? Rapaz, aquele cara está jogando isso, né? E tal. Então, assim, você tinha que ter uma psicologia para fazer o cara desarmar para ele poder comprar o seu produto, né? Porque às vezes tem muito comerciante que chega e fala, não quero não, ele brigou com a mulher lá e já quer descontar no coitado do representante. O representante sofre muito, querido. Se você tem empresa, não maltrate o representante, porque ele é quem leva o lucro para a sua empresa, certo? Amém? E aí, então, Paulo vai fazendo questionamentos, e ele diz assim, a lei de Moisés diz para não atar o boi enquanto pisa no trigo. Isso está lá em Deuteronômio 25:4. Estava na lei de Moisés, isso aí. Aí Paulo diz, mas Deus não está falando com boi, Deus está falando com gente, certo, né? No versículo 10, Paulo diz assim, ou é seguramente por nós que ele o diz, sobre o boi. Certo que é por nós que está escrito, quem lavra ou quem pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte devida, tida como dívida. Não. Se você trabalha, você não recebe como favor do seu patrão. Você recebe o quê? Como dívida, sim. Trabalhou o mês inteiro. Dia primeiro que ele vai pagar o seu lá, não é um favor que ele está fazendo para você, ele está pagando uma dívida. Sim ou não? E Paulo diz então que ele tinha todo esse direito no que diz respeito à obra de Deus. No versículos 11 e 12, Paulo diz que tem direito de receber apoio financeiro da igreja. Os demais apóstolos e mestres já recebiam esse direito, pois Paulo foi fundador da igreja de Corinto, e os irmãos de lá tinham se convertido pelo ministério de Paulo. E Paulo já tinha dito algo sobre isso, e Romanos 15, 27. Paulo já tinha falado algo sobre isso. Diz assim lá em Romanos 15, 27. Isso lhes pareceu bem, e mesmo eles são devedores, porque se os gentios, os não-judeus, tendo sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Paulo estava dizendo lá para os romanos, olha, vocês estão crendo no Deus aqui de Israel, então, Jesus é judeu, vocês são salvos dele, então agora vocês vão ajudar a igreja da Judéia, a igreja de Jerusalém, de Israel, com os seus bens materiais. Hoje em dia é um problema muito grande você falar de dinheiro na igreja, porque as pessoas elas acham que isso não faz parte. Isso sempre fez parte, amado. No Velho Testamento, a maior parte do culto era de ofertas ao Senhor. Hoje nós fazemos aqui uma partezinha breve para ninguém se escandalizar. Mas no Velho Testamento, a maior parte do culto era de ofertas ao Senhor Deus. Aí as pessoas questionam que o dízimo não está no Novo Testamento? Está. Mateus 23 fala do dízimo, sabia? Jesus ele não cancelou o dízimo, ele não anulou, ele disse que está lá. Mas tem que ser feito mais 3 coisas: fé, misericórdia e justiça.
né? E aí, um cara me questionou uma vez assim: rapaz, mas no Novo Testamento não diz para ser dizimista. Eu falei: na verdade diz, mas eu não concordo. Eu falei assim: então concorde com a igreja de Atos, que em vez de dar 10, dava tudo para os apóstolos. Vocês lembram que eles vendiam terras e propriedades e entregavam tudo aos pés dos apóstolos? Eu falo hoje que você não precisa fazer mais isso, né? Porque naquele tempo eles acreditavam que o reino do céu já estava próximo, Jesus viria e acabaria tudo. Então por isso que eles estavam se desprendendo das coisas dele. Então não é certo exigir isso, mas tem gente que se prende nas coisículas da vida, né? Mas vamos lá, nos versículos 12 e 13, Paulo não se valeu do direito para não criar obstáculo no sentido de que todos fossem alcançados pelo Evangelho. E mais uma vez ele fala do seu direito de subsistência ao falar dos que ministravam no templo judeu e se alimentavam do templo. Segundo Crônicas 3, segundo de Crônicas 31:4 fala que os dízimos eram para sustento dos levitas e dos sacerdotes do Velho Testamento, amém? Então Paulo falou assim: olha, eles se mantêm lá no templo do que é entregado lá no altar. Ele vai fazendo questionamento. Paulo disse que suportava tudo para não criar obstáculo ao Evangelho de Cristo. Esse obstáculo podia ser os fracos que tinha lá em 1 Coríntios capítulo 8, que nós lemos, que os fracos não podiam comer, quando comiam ficavam com consciência pesada, vocês lembram? Esses fracos representavam a parte pobre da igreja, a maior parte, pessoas desprovidas de finanças. E Paulo, quando ele renuncia ao direito de ser mantido pela igreja, ele não queria criar obstáculo para os fracos da igreja, ele queria alcançar todos para Jesus, sejam ricos ou pobres, amém? Então vamos entendendo aqui. No versículo 14, Paulo, depois de falar e esclarecer que os outros apóstolos já desfrutavam desse direito à subsistência e assistência da igreja e dos direitos dos que prestavam serviços do templo, Paulo agora diz que o próprio Jesus que ordenou que quem prega o Evangelho tem direito de viver do Evangelho. Às vezes eu vejo alguns questionamentos tão estúpidos nas redes sociais, amado, é porque as pessoas não lêem Bíblia. Se elas lessem, elas não questionariam nada. Jesus deixou bem claro: se você é um pregador, uma pregadora, se você é um missionário, você tem direito de se alimentar da obra de Deus. Onde está isso, pastor? Lá em Mateus 10:10, Jesus disse que digno é o trabalhador do seu salário, e disse a mesma coisa em Lucas capítulo 10, versículo 7. Aí Paulo vem e fala pela terceira vez aqui: olha, Jesus ordenou que quem prega o Evangelho viva do Evangelho. O nosso problema é que tem dois extremos: ou a igreja trata o pastor, o líder, como um ser de quinta classe, que ele tem que trabalhar no emprego 12 horas lá fora, ele tem que dar conta da igreja, expulsar o demônio a noite inteira e no outro dia trabalhar de novo, né? Ou trata o pastor assim, como um ser de quinta classe. Ou tem muitos pastores que se usam do direito que Deus dá para ele se manter da obra, para ter um padrão de vida de rico, de ostentar com coisas aí, carro importado, avião, mansão, enquanto os irmãos muitas vezes estão morando em situações bem precárias. Eu não concordo com isso nem com o extremo e nem com o outro, certo? Jesus deixa equilíbrio para nós. Mas o que é viver do Evangelho que Jesus mandou? O que é? É que a congregação local proporcione meios de subsistência para que o pastor viva com dignidade. Jesus não disse nada que é para o pastor ser rico, mas diz que é o direito dele de ser digno, sim ou não? Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18, que deve ser digno de dobrados honorários quem preside bem. Se tem um presbítero, um pastor que cuida bem da igreja, dos irmãos, ele deve ganhar dobrado. Se ele ganha 2.000, a igreja precisava pagar 4 para ele. Se ele ganha 1.000, a igreja devia pagar 2. Se ele ganha 3, a igreja devia pagar 6. Pastor, eu não concordo com isso. Rasga a página que está na sua Bíblia e taca fogo nela. Que está escrito, 1 Timóteo 5, 17, 18, cadê? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. O que é honorário, gente? Salário, amém? Os presbíteros, os pastores que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não está falando de novo aquele mesmo texto, não amordace o boi quando pisa o trigo. O pessoal foi mexer lá no encanamento lá de casa, lá, colocar umas torneiras lá, uns coisas lá, uns registros, e eu estou desde as 10 horas da manhã fazendo rascunho, acabei às 3 horas da tarde. Aí fui almoçar 3 horas e pouco. Falei,
Vocês não querem almoçar? Não, pastor, o senhor almoça agora? Eu falei, almoça agora. Eu estava preparando a mensagem da noite. Gente, é muito fácil pegar um versículo, o senhor meu pastor, ir lá no faltar e ficar falando coisa, enchendo linguiça o tempo inteiro. Mas precisa ter pesquisa, porque eu não posso falar besteira aqui, certo? Eu preciso saber, ter certeza daquilo que eu estou falando. Isso tudo é pesquisa, é estudo. Amém? Então tem gente que não pensa nada disso na vida do pastor, sabia? Pensa que o pastor vai receber um dom de Deus, que é só ele abrir a boca e ele prega 2, 3 horas. Isso é mentira, amado. A pessoa que faz isso, ele vai falar besteira. Tem gente anotando aqui, às vezes ele escapa algumas coisas. Imagina agora a pessoa que acha que tem o dom de abrir a boca e falar tudo revelado, né, por uma hora. Não tem isso. Amém? Vocês dois aí? É bom lembrar que Paulo não tinha salário da igreja, mas em algumas situações ele recebia ofertas da igreja. Onde está isso, pastor? Filipenses capítulo 14, versículo 15, diz que Paulo recebia oferta da igreja. Ele não tinha salário, mas recebia oferta. Filipenses 4,15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Amém? Paulo não tinha salário, então eu não quero salário, mas quando precisava, ele recebia ofertas da igreja. Isso ninguém fala nas redes sociais, não. Paulo fazia tendas, não tinha salário, mas não fala que ele recebia oferta. Questionamento de muita gente. Paulo fazia tendas, e porque tem igrejas que pagam salário aos pastores. Ele tinha esse direito, amado, de abrir mão dele. Não diz em lugar nenhum que os outros apóstolos que já recebiam da igreja os meios para se manterem vivos com dignidade, abriram mão do direito. E vou explicar por que Paulo abriu mão do direito dele. Isso era algo particular de Paulo. Mesmo Paulo exercendo a sua profissão de fazer tendas, durante um tempo ele abriu mão da sua profissão para ficar só na obra de Deus. Conforme a igreja crescia, ele não pôde mais ficar fazendo tenda e continuar à frente da obra. Gente, você imagina aqui uma pessoa que trabalha no JBS. Quem trabalha aqui no JBS? Que está trabalhando? Sérgio Amoreira. Sérgio está trabalhando no JBS e ele começa a buscar a Deus começa a levantar ele, a usar a vida dele. E daqui a alguns anos a igreja levanta o Sérgio como pastor. Amém? Amém? Aí o Sérgio fala assim: rapaz, eu não quero receber da igreja, não. Eu quero ajudar lá no meu serviço, lá no JBS, que eu amo aquele lugar ali, né? E meu salário lá está para me sobreviver, beleza. E aí ele vai todos os dias de manhã, 4 horas, Sérgio? 4 horas. E ele volta que horas? Não tem horário isso aí não, né? E aí, o teu parente está no hospital com um problema muito sério. E está lá, chama o pastor Sérgio para orar por mim, estou morrendo, né? Aí você corre no figurino e fala para o gerente assim: o pastor Sérgio precisa lá orar pelo meu parente. Ele vai conseguir? Só se for. Tá. Aí, 2 horas da manhã, o pastor Sérgio está na casa dele dormindo, descansando. Chega uma pessoa e bate lá ou liga para ele: pastor Sérgio, o fulano está endemoniado lá, só pode lá expulsar o demônio, porque assim, sabe, ninguém pergunta se você está bem espiritualmente, só fala para você ir. Aí o pastor Sérgio levanta 2 horas e fica até 3h30 expulsando o demônio lá. Eu já fiquei até 4 horas expulsando um demônio só. O bicho não queria sair de jeito nenhum, mas saiu, né? Aí tá. Ele chega em casa e a mulher fala: meu bem, você corre, você vai chegar atrasado no serviço, você está igual um doidão para trabalhar. Chega um tempo que o pastor Sérgio fala assim: rapaz, olha, ou eu tenho que abrir mão do meu trabalho, ou vou abrir mão do meu pastorado, porque eu não dou conta dos dois. Amém? As pessoas não entendem isso, amado. As pessoas querem alguém que seja um pastor de Deus, que ore 3, 4 horas por dia, que jejune quando o pai fica doente. Pastor, seu jejum, meu pai está doente. Eles querem tudo isso. E eles pensam que isso é fácil de ser conseguido. O ano passado me deu água no joelho, quando eu ficar de joelho. Vocês acreditam? Eu continuei de joelho. Você sabe, vai subir aqui, mas eu não vou deixar de ficar de joelho, não. E incrível que muita gente pensa que o pastor dorme o dia inteiro, né? Se ele dormisse o dia inteiro, ele conseguiria dormir a noite mais.
Você consegue dormir o dia inteiro, você consegue chegar 8 horas da noite e dormir, né? Sim ou não? Não. Então, assim, é uma falta de capacidade que a gente não vê que o trabalho do outro é algo importante, a gente vê que o nosso é importante. Eu tinha esse questionamento quando eu fui lá para a igreja, né? Falei, mas pastor, não trabalha não, né? É tudo vagabundo, né? Aí para pagar minha língua, Deus me colocou como pastor, mas não é fácil. As pessoas, quando vão atrás de você para expulsar um demônio, o cara está embriagado, às vezes está até armado lá, chega lá, pastor, o senhor vai? Você tem que fazer o quê? Você tem que ir, se você não for, as pessoas vão falar o quê? Aí, rapaz, você está em pecado, mascou ali, não quis ir não, você vai, dá um frio na barriga muitas vezes, mas você vai, Deus é contigo, amém? Então, o pastor, ele precisa cuidar do mistério, né? E quando a pessoa me chama no zap e eu não respondo na hora que eu estou olhando, mas depois que eu vou olhar o zap, eu olho pela pessoa. As pessoas precisam, não pode pedir uma oração e esperar 3, 4 dias para receber uma oração. Às vezes o trem ali está no osso, sim ou não? Hã? Sim ou não, gente? Sim. Tem uma pessoa que está aqui no culto hoje, estou olhando para ela. Esse tempo eu estava aqui na igreja, umas 3 horas da tarde, olhando a Deus, e ela ligou para mim e falou assim, pastor, o senhor está onde? Como eu falo, o senhor está onde? Está até um frio, gente. Eu falei, vem bucha, sabe? Porque ninguém te pergunta onde você está, você quer te dar um presente, sabe? Falei, eu estou aqui na igreja, sabe? Orando, por quê? Eu estou achando que baixou o capeta no fulano lá. O senhor pode ir lá? Falei, vou. Fazer o quê, né? Falei, só que você me deixa lá e vai embora, não vai querer ninguém perto. Fica ruim, fica numa audiência, filmando, sabe? Conversando com o demônio, é muito ruim. Aí a pessoa mostrou a casa, eu cheguei lá, estava a mãe do moço, com a Bíblia na cabeça dele, ele endemoniado, e ele andando de gaga, dizendo, sai, e sai, e sai, e sai. Eu falei, dona, senhora, deixa eu orar, e ela nem me escutou, sai, sai, sentei lá na muretinha e fiquei, né? Aí depois que ela cansou, ela olhou para mim, pastor, o senhor quer orar um pouquinho? Eu falei, você só vai deixar? Ele falou, orar, gente, bem feio, né? Rapaz novo ainda, mas tinha usado crack a noite inteira, e o capeta baixava feio lá. Isso nem dá trabalho, não é fácil não. Você embolar com um cara do seu tamanho é fichinha, você embolar com um cara que é o dobro do seu tamanho é outra situação. Mas graças a Deus deu vitória, foi liberto naquele momento, nós nos abraçamos, nos choramos e nós cantamos o hino lá, né? Como que é aquele lá? Maravilhoso está aí, né? O cara sabia o hino também, e a velhinha sabia o hino também, e já começou a orar hino estranho, o fogo pegou, né? Amém? Mas então você tem que estar à disposição da igreja. Qualquer hora que o pastor precisar do pastor, o pastor tem que estar lá. Pastor, só corre aqui, você tem que ir lá. E se você está trabalhando lá no JBS ou em qualquer outro lugar, você consegue ir? Você começar a entender um pouco. Então tá, Paulo então chegou um tempo que ele não pôde mais fazer tenda. A obra cresceu, eu tive de assistência para a obra. Conta isso, pastor. Atos capítulo 18, versículo 5. Silas e Timóteo vêm da Macedônia e traz a oferta para Paulo. Quando Paulo recebe a oferta, o que é isso? Tem um fundo tocando aí. Amém. Está bonito, mas não vou conseguir. Atos capítulo 18, versículo 5. Paulo então recebe Silas e Timóteo, que estavam chegando da Macedônia, trazendo oferta para Paulo. Paulo, a oferta aqui. Não precisa trabalhar mais não, pode cuidar da obra. E então Paulo foi viver e se exclusivamente pela palavra de Deus, para a palavra de Deus. Amém? Amém? Onde está esse negócio, pastor? Que a Macedônia mandou oferta para Paulo. O 2 Coríntios capítulo 8 fala isso. A igreja de Macedônia mandou oferta para Paulo, para que Paulo pudesse parar e trabalhar, fazendo tendas e fosse cuidar da obra de Deus. Silas e Timóteo vêm para ajudar Paulo com ofertas da Macedônia. Já falei isso aqui. No versículo 15 e 18, Paulo diz assim: eu tenho direito, mas não faço uso dele, e nem quero que façam comigo. Essa glória de viver para o Evangelho e não do Evangelho é minha. Amém? Olha só, Paulo ele tinha algo com ele. Eu quero viver para o Evangelho, mas eu não quero viver do Evangelho. Isso é algo pessoal dele, particular dele, não uma regra ou doutrina da Bíblia. Sim, você está entendendo? No versículo 18 diz assim: qual a minha recompensa?
é que quando evangelizo, estou propondo de graça o evangelho para não valer no direito que ele me dá. Eu tenho algo, uma recompensa qualquer, eu prego de graça para toda e qualquer pessoa. Para o rico, para o governador, para o pobre, para o humilde, eu posso pregar de graça. Por que Paulo diz isso? Porque naquele tempo existiam mestres que cobravam para falar. Pessoas muito sabidas, filosóficas, eles cobravam para palestrar. E Paulo, então, ele não quer cobrar nada de ninguém. Amém? Amém. Mateus 10:8 diz: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. De graça recebeste, de graça dai. Vamos entender isso aqui? Chega uma pessoa que já aconteceu muito de expulsar demônio, uma pessoa que não é nem da igreja. Glória a Deus por isso. Nunca vi a pessoa, pastor, corre aqui. A gente vai, irmão. A gente está aqui para servir. Chega lá, se embola com o bicho lá, expulsa ele. E aí Paulo está dizendo, aqui Cristo diz assim: de graça você recebeu esse dom, então de graça você dá aquilo que Deus te deu. Amém? Então assim, não posso cobrar nem você para expulsar demônio de ninguém, irmão. Se você orou e a pessoa recebeu cura, você não pode cobrar, receber nada. Diz a palavra de Deus, certo? Imagina, você vai expulsar um demônio lá de madrugada, 3 horas, para o bicho sair. A pessoa está alcoolizada, drogada. Ele chega para ele e fala assim: Ô irmãozinho, ô irmã, quanto que é o seu serviço? Aí você vai falar assim: bom, é R$200 a hora, foram 3 horas, R$600, eu vou fazer 500 para o senhor, tá? Porque esse demônio deu um pouquinho de trabalho, tá bom? E a pessoa vai e te paga. Não pode acontecer isso. Tem gente que diz assim, sabe? Eu fui orar aqui para uma pessoa importante aí, importante na sociedade, tem empresa. Aí eu orei pela família lá, a pessoa achava que tinha alguma obra maligna feita contra a vida dele, da família. Eu orei um dia, abençoei. Ele falou assim: ô pastor, eu não sei como funciona os negócios, tem que pagar? Falei: não precisa pagar não, tá? Fica na bênção. Eu fui lá mais umas 2 vezes, e depois que a pastora passando por lá, a esposa do homem vai e manda um presentão para mim lá, né? Daí você que passou como oferta, eu recebi, sim ou não? Ou seja, você não cobra para fazer a obra de Deus, para fazer o benefício da vida da pessoa. Mas se a pessoa quiser ofertar algo na sua vida, você tem o direito de receber, sim ou não? Né? Nós não cobramos nada de ninguém, mas se a pessoa quiser ofertar alguma coisa aqui, para ajudar a manter a igreja, pagar aluguel, outras coisas, nós recebemos. Amém? Amém? De graça você recebeu e de graça você dá. Querido, esse versículo não diz respeito aqui que o pastor ou o missionário, o que quer que seja, tem que viver pela fé com a panela vazia, com os filhos passando fome, com o filho sem um tênis para poder ir para a escola. Não é isso que está querendo dizer. Mas se você for ver nas redes sociais, as pessoas pegam isso e dizem: olha, de graça você vê, de graça dá, está na Bíblia, fora de contexto, sim ou não? Paulo decidiu não casar, que é algo importante, porque mulher dá despesa, tá, gente? Você é solteiro, você fica ligado, mulher dá despesa, gasta demais, né? Viu, Tiago? Quem vai estar, né? As outras solteiras aí, Lúcia, querem casar, né? Não, é você que dá despesa, não o cara, não. Mulher dá despesa, querido. Manter a mulher é caro, não é fácil, não. Aí bem, tem que fazer negócio no cabelo. Você pensa que é R$20 que é igual o cabelo nosso? É 200, meu filho, né? Nunca vi um trem desse, gente. Esses caras ganham demais. Cortar as pontas do cabelo da mulher é 200. Ou seja, vamos dar treinado na para cortar cabelo, hein? Que loucura, velho. Eu vou lá no neném, ele me cobra 20, né? E quando é mulher, é 200. Deus, cada agredido, em nome de Jesus. Então, assim, Paulo ele não era casado, ele não tinha essa preocupação que nós temos, né? Nós casados, amém? Homens. Amém? Amém, geral? Amém, Zaqueu? Então vamos lá, vamos adiantar aqui. Então nunca cobre para orar por ninguém, gente. Isso é um dom que Deus dá para todo cristão, não só para o pastor. Qualquer pessoa que crê em Deus, ele tem a autorização de Jesus para orar pelas pessoas. Uma criança, gente, que crê em Jesus, ela ora e Jesus cura. Na antiga igreja lá, a igreja batista que eu estava lá, tinha missionária. Aquela que eu falei para a igreja, que ela foi expulsar um demônio, um monte de pastores já tinha tentado expulsar e não tinha conseguido, os caras tudo gravata, terra, não sei o que, bem religiosão, e ela chegou de brinquinho, blusinha, calça jeans e tênis, né? E foi lá e conseguiu expulsar o demônio. Os caras ficaram doidinhos da cabeça. Como que a pessoa sem roupa adequada expulsa o demônio, né? Vocês lembram disso? Essa mesma mulher, um dia estava na igreja com uma dor de cabeça muito forte mesmo.
E o menininho, filho do doutor Dejair Prieto, chamado Pablo, chegou e falou assim: ô tia Gil, o que a senhora tem que a senhora está assim? Ela, ai Pablo, a tia está morrendo de dor de cabeça, não aguento mais, né? Ele chegou com a mãozinha assim: em nome de Jesus, doutor, vai embora agora. Deve ser um mamão de 30 anos, né? Mas aquele tempo era um bebezinho, ele virou as costas e a dor. Amém? Deus honra, querido, no nome de Jesus é poderoso, tá? Sério? Então não espera ir atrás de alguém, não. Se chega um pregador de fora, que é um pregador, o povo fica tudo doido atrás. Você é uma pessoa de Deus para fazer isso, amém? Mas você só vai descobrir quando você colocar as mãos e orar. Esse meu pastor lá, que vai estar na glória, ele era batista tradicional. Aí Deus batizou com o Espírito Santo, ele começou a acreditar em cura, em expulsar demônio. Mas ele não orava por ninguém. Ele falava: meu Deus, eu tenho tanta vontade de ser usado por Deus em cura. E ele pensava que Deus ia trazer uma visão para ele, né? E um dia diz ele que Deus disse assim dele: você tem que colocar a mão em alguém e orar e crer para mim fazer um milagre, senão não vou fazer milagre não. Ele começou a fazer isso e Deus começou a usar a vida dele, certo? Amém? Então, mas tenha humildade para receber, se alguém quiser te dar alguma coisa para a sua vida, para a sua subsistência, ou para pagamento de despesas fixas na igreja. Tenha humildade, assim, é bem-vindo em nome de Jesus, amado. Eu já recebi muito na casa, alface do Sejão, rúcula, né? Nunca mais levou, negão, né? Lá não tem mais não, Sejão? Não. Chegava com a sacolinha: pastor, vim trazer aqui, né? Eu recebi com gratidão, querido, também. Carne, já é o portão abençoado. Já recebi carne lá em casa, e principalmente no tempo que o trem estava preto mesmo, sabe? Quem foi que levou o corpo? Bina? Umas banhas lá, né? Você tem que tratar bem as pessoas, amado, amém? Para Deus poder usar essas pessoas, né? Para abençoar você, aleluia? Então assim, pastor, eu senti trazer. Eu falei: não, você sentiu bem, pode trazer isso para cá agora, né? Enrola não, porque nós estamos precisando. Foram 3 anos difíceis, amado. 3 anos e meio no começo da igreja. As vacas não eram magras, elas secas e voavam o tempo inteiro, sabe? E quando a gente está no deserto, a mulher apaixonada fica violenta, sabe? Quer matar a gente, sabe? Olha assim, babando lá da gente. Depois que dá uma tranquilizada, começa a voltar o amor. Mas quando o trem está intenso, não os trens sem compreensão, é para a mulher, tá? Um dia eu perguntei para Deus: Deus, por que você fez esse trem tudo interesseiro assim? E a resposta me deixou com vergonha, viu? Se não fosse assim, vocês iam ficar acomodados, não ia sair para trabalhar, né? Então tem alguém te fustigando, é para você sair. Amém? Amém mesmo? Então pare de reclamar da sua patroa. No tempo de Paulo, os mestres que tinham no tempo cobravam para poder palestrar. E Paulo então diz: eu não vou cobrar nada de ninguém. Mas para o apóstolo Paulo e para todo pastor que tem juízo, o evangelho é para todos e não somente para os que podem pagar. Amém? O evangelho é para todas as pessoas. Versículo 19 e 23 fala das estratégias de Paulo para ganhar pessoas em qualquer lugar. Ele disse: olha gente, eu procedi como judeu para ganhar os judeus. Mas Paulo era judeu. Por quê? Paulo era um judeu convertido a Jesus, mas ele ia para a sinagoga, pregava para os judeus, guardava o sábado dos judeus que os judeus guardavam, tomava cuidado para não comer algumas coisas que ofenderiam o povo judeu para tentar ganhar os judeus, amém? E ele apoiou muitas vezes na sinagoga por pregar a palavra de Deus, mas ele estava meio se fazendo de judeu para ganhar o judeu. Os judeus estavam debaixo da lei de Moisés, e ele, para evangelizar, então ele se colocava debaixo daquele mesmo jugo que aquele povo estava. Paulo, ele era o que, gente? Uma pessoa muito fingida? Não, ele era estrategista, amém? Paulo também estava sem lei, que era quem? O povo gentil, o povo pagão. Ele estava no meio deles também, para tentar ganhar esse povo para Jesus. E aí ele disse que ele se fez fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Lembra que os fracos lá de 1 Coríntios capítulo 8 era o povo que comia carne ou não comia com medo de estar pecando? Lembra? Paulo disse: olha, eu me fiz fraco para com os fracos. Paulo não recebia salário da igreja para não escandalizar a classe fraca da igreja de Corinto. Ele queria ter acesso a esse povo o tempo inteiro para poder falar de Jesus, porque salvação também era para ele, certo? Essa classe, Paulo fala dela no capítulo 8. Os fracos se escandalizavam por causa de comida. E esses fracos era a classe pobre, sem nada.
na igreja. E é com essas pessoas que Paulo não quer problema para lhes anunciar o Evangelho. A classe rica da igreja de Corinto queria que Paulo recebesse um salário. Paulo não queria. A classe rica, que não é só os ricos, era gente da alta sociedade, pessoas, né? Eles achavam desprezível todo o trabalho feito com as mãos. Carpinteiro, pedreiro, fazedor de utensílios, para eles era algo desprezível o trabalho feito com as mãos. Então eles queriam que Paulo tivesse um salário, né? Você imagina uma igreja muito rica, que os irmãos são tudo abençoados, que pode pagar 20 mil para o pastor, e o pastor está andando aí a pé, com a calça rasgada, com um buraco atrás. É um péssimo exemplo, sim ou não? Para a igreja. Nossa Deus, nós somos tão próximos, tão abençoados, e o pastor nos envergonha andando igual um mendigo na rua, sim ou não? Essa classe rica queria que Paulo tivesse o salário da igreja, né? E não trabalhasse, porque era desprezível alguém que trabalhava com as mãos. Paulo então abre mão do salário, da manutenção dele, para não escandalizar a classe pobre que estava dentro da igreja. Paulo fez de tudo e usou de todos os meios para salvar alguns. Salvar aqui, amado, no contexto, salvar no grego quer dizer um ganho que estava tendo rendimento. Salvar quer dizer um ganho que estava tendo rendimento. É como se Deus dissesse: olha, eu entreguei o meu melhor na cruz por vocês, agora eu quero que vocês me deem lucro, eu quero ganhar vidas, eu quero vidas para entrar no céu, amém? Amém mesmo? Deus fez um grande investimento quando Jesus foi na cruz, e agora espera que comece a dar lucro, ganhando almas para o seu reino. No tempo de Paulo tinha muita gente fora da igreja para ser salva, e hoje não é diferente, amado. Nós queremos pregar para os crentes, na verdade temos que pregar para as pessoas que estão lá fora. Versículo 24 e 27, Paulo usa exemplos de atletas que disputavam os jogos de Corinto. Helenísticos, lá de 2 em 2 anos tinha esses jogos, e de 4 em 4 tinha as Olimpíadas. E essas pessoas, Paulo usa 2 exemplos: os corredores de fundo, corrida longa, e os lutadores de boxe que resistiram naquele tempo. Ele diz assim, muitos correm, mas o prêmio é para quem chega no final e em primeiro lugar. Ele diz: o atleta em tudo ele se controla, ele tem disciplina, ele se alimenta bem, ele anda nas regras, ele treina, ele faz renúncia daquilo que pode fazer mal para ele, porque ele quer ficar bem, ele quer chegar em primeiro lugar. Sim ou não? Não é diferente na sua corrida para chegar lá com Cristo, mas devemos renunciar a muitas coisas, amém? Em João 2,15 diz que o atleta em tudo se domina, e para ganhar uma coroa corruptível, de folhas de louro. Não sei se vocês já viram aquelas coroinhas de folhas de louro, que era perecível e se acabava com o tempo. 1 João 2,15 diz que o mundo passa bem como a sua aparência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente, amém? A coroa do crente é incorruptível, amado. Segundo Timóteo 4, 7, 8, Paulo diz que a nossa coroa que nos está guardada, ela é incorruptível. Segundo Timóteo 4, 7, 8 diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vinda. Amém? Dia aqui está com letra maiúscula, que está falando da volta de Jesus Cristo, de Nazaré. Tem uma coroa guardada para você, se você permanecer na presença de Deus. Aqui diz que Paulo luta e não desperdiça tempo com erros, ausência de propósitos claros, ou seria como socar ao ar. Ele diz: olha, eu não estou esmurrando no ar, eu não faço isso, mas esmurro meu próprio corpo para que a pregação dele não seja desqualificada. Pastor, o que é esmurrar o corpo? É ficar batendo em si? Não. O que é esmurrar o corpo? Você diz assim: rapaz, eu estou tão morto na minha fé que eu vou começar a orar 4 horas da manhã para orar de madrugada até 5. A sua carne vai gostar? Gente, eu levanto todo dia das 4 e oro até 6, mas tem dia que o trem é pesado, viu? Tem dia que nós cochilamos no chão, que eu quase caio no chão, mas eu levanto, né? E continuo orando. Orar de madrugada não é fácil. Jejuar é fácil, gente. Ficar 3 dias sem comer, sem beber, com o propósito que eu tenho para ganhar alguém para Jesus e para me ter vitória. Isso é fácil? Isso é esmurrar o corpo. Eu vou ler Bíblia todo dia, eu vou ler 5 capítulos da Bíblia todo dia, religiosamente, sem faltar um dia no mês. Isso é fácil? Eu leio Bíblia todo dia, graças a Deus. Tem muitos aqui que lê também, mas para quem não lê, não é fácil. Eu vou para a igreja hoje, eu estou cansado, eu estou arrebentado, mas eu vou para a igreja hoje. Isso é fácil? Tem que esmurrar o corpo.
Às vezes o louvor que é 20 minutos, a pessoa está tão cansada que a vontade dele é sentar, porque está cansado. Sim ou não? Ficou o dia inteiro. Isso é esmurrar o corpo, querido. Pois olha, eu esmurro meu corpo para quando for pregar para as pessoas eu não ser desqualificado. O meu testemunho não pode ser desqualificado. As pessoas podem ter mentira a meu respeito e é o teu, mas não pode ter prova de que eu faço aquilo ou que você faz também. Amém? O que é isso, pastor? Vou contar aqui um negócio para você. Um pai uma vez, um pai era picareta, desses pais enrolados, e o cobrador, ele disse assim: filho, fala que o pai não está aqui não, tá bom? E o menino disse: não, papai não está não, moço. E um dia o pai foi chamar a atenção do filho, e o filho foi e falou: mas pai, o senhor não faz isso? Como que o senhor está mandando eu fazer? E o pai disse assim: não faça o que eu faço, mas faça o que eu digo para você fazer. E a criancinha de 5 anos diz assim: mas o que o senhor faz fala tão mais alto que eu não consigo escutar aquilo que o senhor diz. Certo, amém? Então, meu testemunho seu não pode ser questionado. Nós devemos andar na presença de Deus, da glória de Deus, certo? E quando quiserem cobrar, porque quem não dá testemunho, amado, ele vai ser desqualificado sempre, vai ser confrontado. Em muitos lugares, às vezes o pastor está pregando e entra alguém na igreja e você já viu isso aí nas redes sociais. Acusa o pastor de adultério, de desonestidade, e o pastor tem que sair de cima do altar. Certo? Você já viu isso? Lá nos Estados Unidos, ficou nas redes sociais um tempão aí. Uma pessoa chega lá, o pastor está pregando, ele pega o microfone da mão do pastor e fala assim: eu quero falar com a igreja. Que o pastor que batizou a mim, batizou a minha esposa, que fez nosso casamento, ele está em adultério com a minha esposa, né? E contou isso para a igreja, e a igreja é enorme, gente. E o pastor tentou tomar o microfone na mão e falou assim: cala a boca, senão nós porrada. E contou tudo ali, ó. Então Deus nos dá a oportunidade para resolver a nossa vida. A pessoa não quer resolver, o inimigo vai jogar no ventilador, certo? O que Paulo mais enfatiza, vamos aplicar agora em um minuto. O que Paulo mais enfatiza é que a liberdade cristã, ou liberdade em servir a Deus, não é liberdade para a pessoa fazer o que bem quer da vida. Eu sou livre. Não, você não é livre para fazer o que você quer da vida. Mas por ser livre é ser liberto de todas as coisas que nos impedem de ser quem Deus quer que sejamos. Que tenhamos liberdade para o serviço de Deus e do Evangelho sem causar escândalo. Amém? Os direitos de Paulo, sua liberdade, não importava em nada para Paulo. O importante era que pessoas em toda parte estavam sendo alcançadas para Jesus, certo? A Bíblia diz que ele considerou tudo que ele tinha como perda, como refúgio para ganhar a Cristo. Então Paulo não considerava os direitos dele como cidadão romano, nem o direito de receber salário de igreja. Ele só queria pregar para todos em toda parte, para ganhar o maior número de pessoas para serem salvas, amém? Deve ser o meu propósito e o seu. Será que o seu parente não está precisando de um testemunho mais firme seu para ser dado para Jesus? Será que a pessoa que mora perto de você não precisa ver mais Jesus na tua vida? Será que o seu marido não precisa ver que você é uma mulher de Deus? Ou a sua esposa vê que você é um homem de fato de Deus? Amém? Às vezes queremos ganhar o mundo lá fora, mas a nossa casa está indo para o inferno, nós não vamos fazer nada por isso. Está na hora de Deus despertar que você é uma testemunha de Jesus nessa terra. Amém? Pastor, mas eu preciso comer e viver. Amém, precisa mesmo. Mateus 6,33 diz que se você buscar o reino dos céus e a justiça dos céus, nada vai faltar para você, tudo vai ser acrescentado. Palavra de Jesus, certo? Então decida: eu vou ser um testemunho para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho, para minha filha, para minha esposa, para o meu esposo, para o meu vizinho, para o meu parente, para o meu sonho, para a minha história. Eu serei um testemunho vivo de Jesus nessa terra. Paulo abriu mão de tudo para ganhar todos, judeus, gentios, pessoas que não eram, né? E os fracos da igreja, ele queria ganhar todos. Nós queremos ganhar muito para resolver a nossa vida aqui logo. E muita vida a gente não olha para isso, estamos focados aqui na terra e não olhamos para aquilo que Deus quer que nós façamos. Comece a fazer as coisas de Deus para você ver se não começa a fazer as suas coisas acontecer aqui na terra. Amém? Você pode ter em pé, por gentileza? Vou cantar um pedacinho de hino e vamos encerrar, tá? Deus é bom, Ele ama você. Então, quando você ouvir alguém questionando que o padre ganha salário na igreja católica, que o pastor evangélico ganha salário, diz para essa pessoa: está na Bíblia. Se você não concorda, questiona com Deus. Não vem falar comigo, não. Amém? Glória a Deus.
Dê a mão para Jesus. E aquilo que eu falar, que você concordar, você concorda. Se eu esquecer de algo e você lembrar, manda embora da tua vida aquilo que está te fazendo mal. Peça a bênção de Deus na tua vida. Você tem direito de ser uma pessoa abençoada. Jesus se fez maldição na cruz para que você fosse abençoado em todas as coisas. Amém? Senhor Deus, pelo poderoso nome de Jesus Cristo, Pai, louvamos o Teu nome, exaltamos a Ti, Pai, compreendemos o porquê que Paulo abriu mão do direito, Senhor, para ganhar vidas para Jesus, para não ser escândalo, e nós louvamos a Ti, porque essa palavra de Paulo chegou aos nossos dias. Por isso, em o nome de Jesus, Pai, nós abrimos mão do nosso direito também, Pai, de ter direitos sobre coisas que nós já devíamos ter já liberado, perdoado. Nós estamos retendo, Senhor, nós liberamos pelo poder do nome de Jesus, Pai. Deus Santo, eu quero colocar cada vida que está aqui diante de Ti, as famílias, Pai, pessoas que nem estão aqui, mas estão também nas redes sociais. Cobre-nos com Teu precioso sangue, Senhor, em nome de Jesus. Seja repreendido no nosso viver tudo aquilo que oprime, que perturba, toda a ansiedade, inquietação, perturbação, medo, aflição, tudo aquilo que é depressão, que perturba a mente, que angustia a alma, ser repreendido pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Cai por terra pelo poder do nome de Jesus. Toda solidão, toda tristeza bate em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, visita essa pessoa que está sentindo dores em algum órgão, em nome de Cristo, em algum membro do corpo, na cabeça, na coluna, nas pernas, nos rins, no fígado, no pulmão, no coração, seja onde for. Deus, cura agora pelo poderoso nome de Jesus, que essa dor desapareça pelo poder do nome de Jesus. Você vai falar que domingo que Deus te curou hoje, para a glória do nome dele. Deus, em nome de Cristo, faz milagre em nossa vida, Pai. Tudo aquilo que prende, que amarra essa pessoa no vício, no engano, na mentira, cai por terra pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Nós repreendemos todo espírito do inferno que oprime, que perturba, que traz contenda no lar, briga entre marido e mulher, mulher e marido. Ser repreendido, demônio, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Deus, que toda a confusão vá embora e que a paz entre nos nossos lares, no nome de Jesus. Pai poderoso, todo espírito de miséria, pobreza, dívida, nós repreendemos e ordenamos, sai, em nome de Jesus. Espírito do inferno, ser repreendido. A Bíblia diz que Deus nos chamou para ser cabeça, para estar por cima, para ter para emprestar. Sai, todo o rosto do inferno, em nome de Jesus.
Deus, prospera o teu povo, supre toda necessidade, nos abençoa por amor do teu nome, Senhor. Deus Santo, a pessoa que tem um filho, uma filha, um marido, a esposa perturbada, que não se converte, nós repreendemos os demônios da vida dessa pessoa, pelo poder do nome de Jesus, e reivindicamos esta vida para se converter a Cristo Jesus. Deus Santo, todo pensamento suicida na mente, nós repreendemos você, Exu da morte, cai por terra, sai, em nome de Jesus. Espírito do inferno, de pombagira, espírito do inferno de adultério, em nome de Jesus, em nome de Cristo, nós te repreendemos em nome de Jesus. Você que destrói casamento, demônio, em nome de Cristo, sai em nome de Jesus. Toda entidade do inferno que oprime a mente, espírito de homossexualidade, ser repreendido pelo poder do nome de Jesus, de pornografia, em nome de Jesus, de prostituição, em nome de Cristo, eu te repreendendo debaixo do sangue de Cristo, sai desta vida, sai dessas pessoas em nome de Jesus. Deus Santo, todo esse sentimento de derrota, de tristeza, nós repreendemos e cancelamos em nome do Senhor Jesus. Deus, guarda a nossa vida, Pai, guarda a nossa família, os nossos filhos, netos, o esposo, a esposa, o pai, a mãe, os avós, guarda por amor do teu nome, Senhor, livra-nos por amor de ti, envia os teus anjos, Pai, e seja conosco pelo poder do nome de Jesus. Deus, traga restauração, traga milagre, para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa o teu povo, os teus filhos, Senhor, no nome de Jesus, e que eles consigam abrir mão de coisas para ganhar vidas para Jesus. Dê-nos a capacidade de falar desse amor para as pessoas lá fora, Senhor, em nome de Jesus. Que o nosso colega de trabalho venha para a igreja porque vai ver Jesus em nós, que o nosso vizinho vai se converter porque vai ver Jesus em nós, que o nosso filho, filha, parente vai se converter porque nós somos pessoas de Deus em nome de Jesus. Deus, faz uma obra grande, Senhor, em nome de Jesus. Toda reivindicação do inferno contra a tua vida ser cancelada, destruída pelo poder do nome de Jesus. Obra feita contra ti, obra de bruxaria, feitiçaria, de umbanda, de quimbanda, de candomblé, de voodoo, obra de encantamento, obra de inveja, obra de vingança, ser cancelada pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Tudo que foi feito contra a tua vida e a tua família lá na encruzilhada, no cemitério, na cachoeira, na mata virgem, no trilho, ser cancelado, destruído pelo poder do nome de Jesus. Toda entidade que recebeu algo para destruir você ou a tua família, ser repreendida pelo poder do nome de Jesus. Tudo que foi feito com cabelo, com roupa, com foto tirado lá do Facebook, de rede social, alguma coisa sua, roupa íntima foi pega no varal para fazer coisas contra você, que Deus destrua essa obra do inferno pelo poder do nome de Jesus. Tudo que é contrário, ser repreendido pelo poder do nome de Jesus. Sai da tua casa, sai da tua família, em nome de Jesus, em nome de Cristo, Pai. Deus, eu declaro vitória na vida do teu povo. Ser conosco, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Restaura, restitui, traz paz e alegria e saúde a cada vida, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Oramos, Deus, e te agradecer e te aplaudimos uma vez mais em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. E você senta por um minutinho só, por gentileza. Batismo dia 5 do 5, dia 5 de maio, querido. Vamos sair aqui na frente da igreja 8 horas da manhã. Vai ter um ônibus, tá? Que vai levar as pessoas lá, algumas pessoas, uma parte dos irmãos. 8 horas da manhã vai ter um ônibus aqui na frente. Se você deseja passar pelo batismo, pegue uma ficha lá com o diácono Antônio, lá na mesa de som, e preenche para nós. Tem que ter alguém para descer contigo nas águas, alguém que seja da igreja, tá? Não pode ser alguém de fora, não. Tem que ser alguém da igreja, porque essa pessoa vai cuidar de você durante 3 vezes, orar com você, para você ficar firme na fé, certo? Amém? Quem que não estava aqui no domingo, ergue a mão por gentileza. Bonito para vocês, né? Onde vocês estavam no domingo, hein? Gente, precisa.